A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui essa belezura aqui, ó, cartas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, publicado pela editora Chamada, ok? O autor é o Norbert Licht. Trazer este material aqui para que os irmãos conheçam essa obra e vejam a preciosidade que é esse material aqui. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui, Teologia de Tudo Um Pouco, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para o crescimento espiritual e também do canal aqui, a Teologia de Tudo Um Pouco, né? Juntos a gente vai crescendo e melhorando a cada dia, né? Então eu quero trazer aqui esse comentário bíblico. Ele é um comentário bíblico expositivo. Tá? Eu tenho procurado muito materiais que traga essa proposta, né? Expositivo, que é o nosso dia a dia, nossa conversa, as pregações, ministrações, aconselhamentos, na verdade. E realmente precisa dar uma atenção e procurar materiais com esse viés, né? Nem tudo pode ser técnico demais, senão a gente vai ter muito conhecimento técnico e pouco conhecimento para expor as pessoas, né? De forma clara para que elas possam andar, ter um andamento melhor aí na sua caminhada cristã. E esse material ele não é caro, ele é um comentário bíblico, tá? Desses três livros, versículo por versículo, tá bom? Mas sempre com essa proposta expositiva, e é isso que eu achei maravilhoso nesse comentário. A capa dele é muito bonita, tá? Muito bonito mesmo, ó. Aqui a parte de trás, eu vou dar um zoom, caso os irmãos queiram ler, ok? É só pausar aí o vídeo e estar lendo, tá? Pausar o vídeo e estar lendo, tá certo? Eu vou demorar um pouquinho nesse vídeo com esse material, porque eu quero mostrar fazer uma análise desse material junto com os irmãos, para que os irmãos entendam, né, a grandeza desse material e porque ele é importante para a gente, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão querendo pregar o evangelho, que estão à frente de uma escola dominical, né? Pessoas que realmente têm interesse em levar a palavra de Deus com uma clareza maior e com profundidade de conhecimento dentro daquilo que está pregando e anunciando e ensinando, né? Então, esse material aqui vai nos ajudar a compreender essas questões. Eu estou aqui com a Bíblia, minha Bíblia ACF, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguns textos que estão aqui no texto bíblico, de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que eu entendo ser bem interessante, para a gente ver o que o comentarista tem a falar dessas passagens, tá bom? Então isso vai ajudar a gente a entender o que esse material vai trazer aqui para a gente, ok? Então ele é brochura, né? Vou fazer aqui a apresentação, ele é brochura, eu particularmente gosto, né? Principalmente para manusear, melhor do que capa dura com certeza. E abrindo aqui, ele tem aqui uma orelha, né? Com algumas informações, pode pausar o vídeo para estar lendo. Aqui é a folha de rosto, né? Aqui algumas informações, a ficha catalográfica, e aqui vem já o índice, tá? O índice dele eu achei bem interessante, porque ele vai fazer umas subdivisões aqui, tá bom? Então ele vem trazendo aqui a introdução, primeira carta a Timóteo, né? Uma introdução à igreja local de ensino, né? Para quem estava sendo direcionada essa carta. Aí vem aqui 1 Timóteo, que é a página 16. Infelizmente não tem, né? Cada subtítulo deveria ter aqui o número da página. Infelizmente não tem, mas ele vem falando do que vai se tratar dessa primeira parte aqui. Então vem saudação, unidade de Deus Pai e Filho, né? A Trindade. Timóteo, diferença entre ensino e doutrina, doutrinas falsas, a sã doutrina, o evangelho de Paulo, o Deus bendito, o testemunho de Paulo e o mandamento para a igreja. Tá? Depois vem aqui o versículo, o capítulo 2, listas de prioridades espirituais. 1 Timóteo 3, liderança na igreja,
a essência da igreja. E 4, doutrina falsa e verdadeira com vistas ao futuro e regras de condutas corretas. Tá? Que é a primeira carta a Timóteo. Aí vem aqui o capítulo 5 e o capítulo 6, né, com suas subdivisões. Segunda carta a Timóteo, também sempre no mesmo formato, ok? Depois aqui vem Tito, são 319 páginas, não são poucas páginas, tá? São bem considerável aí o comentário que ele vai estar fazendo, tá bom? Então, vamos ver aqui a parte de introdução, depois a gente vai olhar aqui os versículos. Então, vem aqui uma introdução, né? Ele vai falar a carta, ó, as cartas do apóstolo Paulo endereçadas a Timóteo, segunda carta, e a Tito, a primeira carta, contidas na Bíblia, se tornaram conhecidas na história recente da igreja como as cartas pastorais, ou ainda cartas das igrejas. O professor americano John Kitchen comenta a respeito. Ele vai trazer aqui comentários sobre ele, sobre essa questão aqui das cartas pastorais. Se quiser ler, é só pausar o vídeo, tá? E ler aqui o que ele vai estar comentando. Isso é bem legal, ajuda bastante aí a gente está conhecendo. Ó, aqui continua a apresentação. E aqui vem primeira carta a Timóteo, tá? Primeira carta a Timóteo. Então, aqui vem uma outra introdução, tá? As cartas pastorais, tá certo? Aqui ele vai fazer o que cada versículo, né, vai estar falando, tá? Ou expressando, trazendo versículos. Achei isso bem interessante. Aqui vem a igreja local de ensino, né? A prioridade, o que ele estava tentando passar para a igreja, né? Naquele momento que ele estava escrevendo, quais eram os preceitos que ele estava passando. Uma introdução bem bacana, que vai ajudar você a estar desenvolvendo aí a sua pregação e ministração. Aqui vem 1 Timóteo, saudações, a unidade do Deus Pai e Filho. Ele vai falar a respeito disso, né? Citando versículos da Bíblia. Aqui vem a Timóteo, vai falar um pouquinho sobre Timóteo, né? A diferença de ensino e doutrina. E aqui ele vai começar. Doutrinas falsas, alguém que ensina falsa doutrina e não concorda com a ação doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e o ensino que é seguro da piedade, né? E aí ele vai tratar sobre essa questão aqui. O mesmo princípio é observado também em outras cartas do Novo Testamento, Hebreus 13, versículo 9. Assim fica claro que a Bíblia ensina uma única doutrina. Isso nos leva a manter uma santa referência diante da palavra de Deus, e nós nos conscientizamos da importância de aprender e viver de acordo e de não ensinar qualquer assunto diferente dela. Olha isso, hein? Nem mesmo fazer qualquer menção. Pode existir interpretações ou explicações variadas. No entanto, a verdade existe apenas deixa eu virar aqui, uma única doutrina verdadeira sobre as diversas áreas da vida da igreja, com referência ao plano da salvação, a Israel, pecado, justificação, vida eterna, eleição, lei, graça, Espírito Santo, o fim dos dias, o arrebatamento, reino milenário, a noiva de Cristo. Versículo 7 nos alerta que podemos até fazer afirmações sobre certos assuntos sem que, na realidade, tenhamos comprometido seu sentido verdadeiro. Assim, é possível que passemos com plena convicção ao largo da verdade. Imaginamos que estamos agindo corretamente, porém enganamos-nos redondamente, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Né? Que ele está citando aqui um trecho da Bíblia na versão NVI. Tá? Então achei bem interessante, porque além dele trazer a explicação, ele traz o versículo inteiro, e não uma parte, né? Ou apenas uma referência. Então eu achei bem interessante essa parte aqui, doutrinas falsas. Então ele vai fazer um comentário sobre essas doutrinas falsas, qual é o impacto delas, né? Sempre trazendo também os textos bíblicos inteiros, e não um pedaço.
Então, quando você vai ler este comentário, além de você ler o comentário que ele está falando, né, ele está citando aqui a Bíblia, você vai ler a Bíblia, né, o versículo bíblico, ele vai fazer o comentário e depois ele traz outro versículo bíblico inteiro, tá? Ele não só cita o versículo, ele traz o versículo. Então você faz a sua leitura juntamente com a explicação. Eu achei isso muito legal neste comentário aqui, tá? Então ele sempre vai trabalhar desta mesma forma e maneira. Ele sempre traz um título, né, nos versículos, como vocês podem estar vendo aqui. Vamos ver aqui, ó, a sã doutrina, 1 Timóteo 1, versículo 5, né? Aqui ele vai trazer o Evangelho e assim sucessivamente, ó, Deus bendito, e assim vem o testemunho de Paulo, e dessa forma ele continua aqui nessas cartas pastorais. Agora a gente vai ver alguns versículos para a gente ver o andamento e as explicações que ele traz aqui. Por exemplo, aqui eu separei aqui um versículo, já deixei aberto, vou deixar ele aqui, vou mostrar para os irmãos aqui, tá? Em 1 Timóteo, a gente vai ler aqui, vou dar um zoom, a gente vai ler aqui em 1 Timóteo 1, versículo 15, que vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, tá bom? Então vamos ver o que ele vai comentar sobre essa passagem aqui de 1 Timóteo 1,15, tá? Eu deixei aberto aqui para que os irmãos possam ver, tá? Então aqui, ó, 1 Timóteo 1,15, tá? Eu vou dar um zoom aqui, deixa eu colocar a Bíblia aqui do lado, aí vai ficar um pouquinho melhor, certo? E a gente consegue estar acompanhando junto a leitura, tá bom? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Então vamos ver a nota desse comentário. O testemunho do apóstolo Paulo também serve para encorajar os outros a crerem no Evangelho, uma vez que as promessas de Deus são totalmente confiáveis. Isso é tão importante para o apóstolo que ele o menciona 3 vezes nessa primeira carta a Timóteo. Ver 1 Timóteo 3, 1 e 4, 9. Aí ele vai dar uma passagem bíblica aqui, tá? Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse em seu modelo o quantos hão de crer nele pela vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Aí ele vai fazer aqui o comentário. Paulo aproveitou esse testemunho para demonstrar que não há nenhum caso sem esperança, ao se classificar como o maior de todos os pecadores. Versículo 15, ele afirma que não é possível para alguém ser excluído do reino de Deus, pois ninguém pode ser maior pecador do que o apóstolo Paulo. Nesse aspecto é interessante observar que a conversão de Paulo aconteceu imediatamente após a oração de Estevão, enquanto este era apedrejado, né? Aí ele vai trazer aqui a parte aonde Estevão ora e é apedrejado. Alguém que provou o apedrejamento de Estevão, né? Aprovou o apedrejamento de Estevão, que era uma figura-chave da perseguição aos cristãos, foi salvo. E isso pouco tempo após a oração de Estevão. Assim, Paulo utilizou seu testemunho para honrar e louvar a Deus, né? Então veja que ele vai dizer que ninguém, né? Ele afirma que não é possível para alguém ser excluído do reino de Deus. Então veja que ele traz aqui o entendimento correto do texto, né? Corretíssimo do texto, né? Vamos ver outra passagem aqui de 1 Timóteo. Vamos ver aqui mais uma passagem que eu acho bem interessante, que é digna de atenção aqui por nós, tá bom? Vamos ler aqui em 1 Timóteo 2, 3 a 4, né? Um versículo bem conhecido aqui, ó. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Porque há só um Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então vamos ver o que o autor vai falar sobre esses dois versículos, né? Que quer que todos os homens sejam salvos, tá? E olha
esse material me surpreendeu muito, viu? Vamos ler aqui. Bom, primeiro a gente vai ler aqui em favor de todos os homens, né? Um pouquinho antes é dito que nós temos que orar por todos, né? A gente vê ali no capítulo 2, a gente não leu o versículo, mas está lá, você pode conferir na sua Bíblia. Então ele vai fazer em favor de todos os homens. Esse é o título, né? Ó, ranking de oração, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, tá bom? Então, é nesse contexto que ele vai estar aqui falando. Então, olha que interessante. Em favor de todos os homens. Ninguém deve ser excluído da oração. Não há limites na intercessão. Não existe excomunhão. Olha isso, hein? É o próprio Deus quem estabelece prioridades. Nossa oração deve seguir até onde a vontade de Deus permite. E Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não exclui a ninguém. Olha isso, hein? Forte, hein? Ele não coloca um mas, nenhum limite. Assim também não devemos excluir ninguém em nossas orações. Tá certo? Então, essa aqui é a primeira parte do que ele vai estar comentando. Aqui ele vai falar sobre em favor do reis e das autoridades. E aí eu vou ler dessa parte aqui para baixo. Eu vou dar um zoom aqui, tá certo? E aqui eu vou colocar: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:3. Aí ele vai dizer aqui, ó: além disso, como já mencionamos, devemos manter a realidade diante dos nossos olhos, que Deus mantém todas as pessoas sobre a sua visão. E por isso devemos orar por todas as pessoas, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento, deixa eu colocar aqui, da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus não exclui a pessoa do seu plano de salvação. Vou ler de novo. Ó. Deus não exclui a pessoa do seu plano de salvação, mas é a própria pessoa que se exclui dele voluntariamente. Seguem alguns exemplos. Aí ele vai dar os exemplos aqui dentro das Escrituras. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os seus que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Não foi Deus que não quis, foi vós, as pessoas, que não quisestes, né? E aí ele continua. Aí vai falar aqui sobre Pedro. Não retardes o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 2:9. Agora eu vou dedicar aqui um tempo para mostrar esse artigo aqui que é forte. Esse artigo aqui é forte, então vamos lá. Já que temos definido tudo o que Deus quer e o que ele não quer, como é possível afirmar que ele antecipadamente escolhe conscientemente alguns para serem salvos e outros para a perdição? Assim, nossa postura de fé nunca deveria considerar a predestinação e a consequente determinação de limites. Se tudo já estivesse pré-determinado, não seríamos exortados a orar por todas as pessoas, conforme pede o versículo 1, pois já estaria tudo resolvido. Deus não nos conduz com uma argola no nariz. Olha isso, hein? Forte, hein? Devemos orar por todas as pessoas, pois a sua vontade é que todas as pessoas sejam salvas. Versículo 6 também se refere a isso. A si mesmo se deu em resgate por todos. A si mesmo se deu em resgate por todos. Uma carta pastoral nos coloca com muita clareza que a doutrina da predestinação não deve entrar nem ser defendida na igreja. Provavelmente ela seja uma das doutrinas falsas e ensinadas, mencionadas no texto bíblico. Olha isso, hein? Rapaz, rapaz, o negócio aqui é porrada até não aguentar mais, né? E aí, ele vai continuar aqui
tratando sobre este assunto. Agora vamos para outro versículo. Agora a gente vai ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Versículo 20 e 21, que vai dizer assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra, tá? Então, a gente está vendo aqui. E agora nós vamos ler, né, o que o comentarista ele vai falar aqui no seu comentário, tá? Então, ele vai dizer assim, ó. Vou começar a ler por aqui, né? Tanto na igreja como na vida pessoal existem vasos para honra e para desonra. Alguns são formados de ouro e prata celestiais. São vasos limpos que permitem, olha aqui, ó, permitem, né, ser usados no serviço do Senhor e ser repletos com o Espírito Santo. Por outro lado, existem vasos para desonra, feitos de madeira e de barro, terrenos. Aí ele vai trazer aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho, o versículo, né? Numa grande casa, que a gente leu, né? Há vasos, não apenas de ouro, de prata, mas também de madeira, barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Temos uma passagem paralela interessante nesse aspecto, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, com Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica, né, sobre este fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3, 11 e 12. E aqui ele vai dizer assim, ó, somos chamados a nos mantermos afastados de tudo que tiver motivação terrena e carnal, tanto na igreja como também na vida pessoal. Somente desse modo conseguiremos ser vasos úteis. Aí ele vai trazer aqui, ó, se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para honra, santificados, úteis para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Aí ele vem aqui. Para tanto, é necessário manter uma iniciativa e disposição prática para a superação. Olha que sensacional. Para tanto, é necessário manter uma iniciativa e disposição prática para a superação. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, amor, paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Tá certo? E aí ele vai finalizar aqui dizendo que é de grande valor que Paulo não determina desejo que você não serve, né? Desse jeito, né? Vou ler novamente aqui que falhou. É de grande valor que Paulo não determina desse jeito você não serve para nada, acabou. Como muitos fazem por aí, né? Escolha outra pessoa, mas aconselha, fuja, permita que seja renovado, torne-se útil, mesmo que até aqui a coisa não fluiu bem. Deus nos concede a possibilidade de um novo começo. Olha isso, Deus nos concede a possibilidade de um novo começo. Muito show, né? Agora nós vamos para outro versículo lá em Tito. Aqui em Tito 2,11 vai dizer assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, né? O que será que o comentarista vai falar desta passagem aqui para a gente estar encerrando, né? Então vamos lá ver o que o comentarista vai estar falando. Então vamos lá, vamos ver aqui o que o comentarista vai falar sobre a graça, né, ser manifestada a todos os homens. Então ele vai dizer assim, ó, a graça nos salva. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele vai dizer assim, ó, o poder de salvação não está na pessoa, mas na graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, e está disponível para todas as pessoas sem exceção. Olha que lindo isso, né? Outras traduções traduzem, porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens, porque Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. E aí ele arremata aqui. Jesus não veio apenas para uma determinada classe de pessoas, mas foi manifesto
para todos, do mesmo modo como Deus permite que o sol brilhe sobre todos os homens, assim o sol da graça de Jesus nasce para todos. Do mesmo modo que Deus permite que a chuva caia sobre todas as pessoas, assim também as chuvas de bênçãos de Jesus caem sobre todos. Existe uma referência no Antigo Testamento mostrando que a salvação se destina a todos. E aí ele vai trazer aqui 2 Crônicas 4, 6 e 8, né? Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas o que pertencia aos holocaustos. O mar, porém, era para que os sacerdotes lavassem nele. Fez também 10 candeiros, né, de ouro, segundo for ordenado, e pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Aí a gente vai dizer, mas o que isso tem a ver, né? O que é que isso tem a ver? Então, ele vai trazer a explicação em toda essa página aqui, né? Aí, eu vou dar um destaque aqui, né? Eu vou dar um destaque aqui sobre a graça de Deus novamente, tá? Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a graça de Deus. Então, ele vai dizer, a graça nos conduz em direção à volta de Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus, Jesus Cristo. Tito 2,13. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, aponta para a divindade de Jesus, pois ele é quem surgirá em glória. Designação, Deus é salvação, né? Então, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Olha isso, refere-se à primeira vinda de Cristo, de Jesus, né? Primeira vinda de Jesus, ver Timóteo, 2 Timóteo 1,10, né? Muito legal esse comentário. Aquele que foi salvo pela graça e que também vive pela graça terá o seu olhar constantemente dirigido à volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bacana realmente esse comentário bíblico aqui. Se eu recomendo, com toda certeza eu recomendo esse comentário bíblico aqui das cartas pastorais. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.